Olá, seja bem-vindo ao canal da Família Zaparoli. E hoje nós íamos compartilhar a nossa experiência na França e o tema de hoje é a espiritualidade. Como foi viver a nossa espiritualidade vivendo lá? Então, quando nós chegamos na missão da França, a missão de Toulon, a comunidade de Canção Nova, já tinha um padre lá, o padre Éder, que é um brasileiro, mas que mora lá, e ele celebrava todos os dias em casa pra gente. Nós tínhamos uma capela e ali nós tínhamos essa graça de ter a Santa Missa todos os dias. Mas o padre celebrava em francês, então até mesmo para desenvolver a própria liturgia, mas também para desenvolver o francês, ele só celebrava em francês pra gente. No começo, ele nos deu uma liturgia diária e ali tinha as respostas da Santa Missa, né? Tudo aquilo que a gente fala em português tinha em francês, por mais que a gente não entendesse nada do que estava lendo ali, a gente pelo menos acompanhava. E na ausência do padre, nós íamos participar na paróquia, e aí era o grande desafio, porque inclusive uma das nossas primeiras missas já foi direto na paróquia e foi com o padre francês, e nessa missa eu confesso pra você que eu cheguei a dormir, eu tava com um barrigão de 5 meses, tinha acabado de viajar mais de 11 horas, eu não entendi absolutamente nada que ele falava, chegou uma hora que o Espírito veio e eu repousei. Toda a liturgia se dava em francês, inclusive a homilia. Então, a liturgia não é tão complicada de você acompanhar, porque é o mesmo rito, né? Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, faz a oração da coleta, tem a primeira leitura, tem o Salmo, tem o Evangelho, se for domingo, tem a segunda leitura. Tem o Evangelho, aí entra a homilia, que é a parte complicada, porque daí o padre fala aquilo que ele quer, né? Então, não tem muito um roteiro. Depois volta normalmente, né? Oração eucarística, e ali a parte da comunhão, ok. Isso daí não era o problema era na homilia, porque era difícil de acompanhar, você entendeu o que ele estava tendo, o raciocínio que ele estava montando. As leituras, então no começo eu pegava as leituras em português e ia treinando o ouvido, o que a pessoa falava lá, eu lia em português para poder aprender. E depois a gente falou, não, vamos lá agora aprender o francês, liturgia em francês para ir acompanhando, ver como é que se pronuncia uma palavra ou outra, mas não é tão difícil de se acompanhar a liturgia. Essa experiência foi assim de treinar em mim a virtude, por exemplo, da humildade, porque era humilhante, né? Chegava uma hora que me dava um desespero, assim, eu falava, gente, eu não tô entendendo nada, Jesus, eu só tenho a ti mesmo. E eu cheguei, assim, até mesmo pagar, né, um pequeno mico, digamos assim, porque aí na fila da Eucaristia, né, na hora que eu tava ali tão assim, não entendendo nada da homilia, daquele processo, o padre foi me dar o corpo de Cristo, eu virei e falei, merci. Obrigado, mas a gente fala amém, como amém, fala amém aqui no Brasil. E aí ele ficou me olhando, tipo, aí eu, amém. Aí eu falei com o Guilherme, eu acabei de falar merci com o padre. Então, assim, era assim, constrangedor, muito. Era desafiador. Mas o que a Fernanda falou, e aquilo que eu reforço, graças a Deus também existe uma graça sobrenatural, a gente conseguia participar e entender o que estava acontecendo, né? Então, como nós já éramos de missa diária aqui no Brasil, então o rito se torna automático, né? Então a gente sabe aquilo que vem daqui a pouco, né? Então, na oração do Pai Nosso, vamos prestar atenção para saber como que é o Pai Nosso em francês, e decorava ali, pura decoreba. Aí essa fala assim, depois que o padre eleva por Cristo com Cristo, essa aqui é a resposta, então é assim, assim, assado. Era bem decoreba. Era interessante que a gente tinha uma visão daquilo que as pessoas às vezes falavam, nossa, na Europa, né, a igreja, a missa é assim, assim, e nós não tivemos esse choque, não, eles também batiam palmas, hora ou outra, mas as músicas eram diferenciadas, tinha aquele tom mais assim... Era bem mais teclado, piano, máximo violão. É difícil você ver uma bateria, de você ver um baixo. E é interessante porque as músicas, elas iam num estilo mais gregoriano, um estilo que assim fazia, realmente ajudava a gente a rezar. Inclusive o Giuseppe foi crescendo, e aí desde a minha barriga ouvindo, e aí quando ele já tava andando e tudo mais, ele participava do rito, assim, impressionante, sabe? Mas direitinho, chegava um momento, começava a música, ele fazia uma voz mais assim, né? Um eco, como gregoriano. As pessoas até olhavam, achavam interessante, na hora de ajoelhar, ele ajoelhava. E ele participava, assim, de todo o rito, porque justamente essa repetição, né? Justamente por ser repetitivo, pra ele já sabia o que vinha depois. E era muito bonito de ver ele inserido nessa realidade. E aí, pra falar um pouco mais das diferenças, que é praticamente tudo igual. Primeiro, as missas são bem curtas lá, não eram missas longas, assim. Durante a semana, você participava em 20 minutos, 25 minutos era uma missa. E nos finais de semana, era ali no
máximo 1h e 15, quando estourava, o padre esticava um pouquinho mais a homilia, né? E uma outra grande diferença é que durante a oração eucarística, o povo não responde, né? Então o padre vai diretão até o Por Cristo com Cristo, e daí o povo responde, e a partir dali o Pai Nosso é tudo certinho. Então a missa se torna até mais rápida por causa disso, não tem resposta toda hora. Uma coisa interessante também, quando a pessoa não tinha a primeira Eucaristia, desde a criança até um adulto que estava participando, ele ia pra fila assim. E aí quando chegava a vez dele, o padre dava uma bênção, o diácono, o seminarista, enfim. Então era bonito de ver que até as pessoas que não comungavam, eles participavam da espiritualidade deles, e toda criança eles abençoavam, desde o meu ventre até o Giuseppe no colo, dormindo, acordado, o que for. Ia pra fila da comunhão, ele era eu abençoado. achava isso incrível, assim. Eu falava, nossa, isso era algo que a gente poderia trazer também pro Brasil, positivo. E uma tradição dos franceses também, que é bem diferente do Brasil. No final da missa, tem o canto de envio ali, e as pessoas só saem da missa, só começam a se virar ali no banco depois que esse canto termina. Geralmente é um canto dedicado a Nossa Senhora, então as pessoas elas ficam ali até o canto terminar, até a pessoa que tá tocando ali parar o canto, aí ela entendeu, acabou a missa, eu pego, me viro. Isso já foi a bênção, o padre já saiu, o padre já foi pra... Mas é interessante que eles se viram pra imagem de Nossa Senhora. Quando eles cantam o canto da Virgem, eles viram pra imagem. E o padre já tá lá na sacristia, ou seja, pra gente, né, o brasileiro, a missa já acabou faz tempo, mas pra eles são bem assim. Eles acham ruim se você vira, se mexe em alguma coisa. Não, peraí, agora é o canto da Virgem, né? E outra realidade era a missão do padre, no término da missa, ele ia lá pro final, ou seja, na entrada da igreja, para acolher e cumprimentar cada paroquiano. Era impressionante, acabava. E é interessante que ele fazia todo o esforço de aprender os nomes. Então, por exemplo, ali eles falavam Fernanda, Guilherme, Giuseppe, conversava ali 2 minutos e já virava para outra pessoa. Então, assim, você se sentia importante, você se sentia, assim, acolhido mesmo. E todo mundo queria lá no final, pelo menos falar com o padre. Padre, Deus abençoe, um ótimo domingo, um bom almoço, etc. Tinha esse momento de estar ali com o pároco. E outra espiritualidade, por exemplo, a oração do Santo Terço, que nós começamos a viver rezando em francês. Então, no início a gente lia, ficava ali, né, com as orações, e demorava muito, gente. Até você entender, falar certinho, ir e voltar. O terço, em 15 minutos, ia para 40 minutos. Até no final da minha gestação, a gente fazendo caminhada, que eu tinha que fazer caminhada. E aí o Guilherme já tinha aprendido, eu ainda tinha que ler, e ele ficava me corrigindo, me ajudando. Então, assim, nossa, chegava a ser assim, quando terminava o terço, eu sabia que era o tempo que eu precisava fazer a caminhada para aquele trabalho de parto, né? Então, assim, hoje existe a fluência e nós rezamos em casa. Continuamos a rezar aqui no Brasil mesmo. No Brasil nós rezamos no português, no inglês e no francês. Então, cada dezena a gente reza uma língua. A gente tem priorizado o inglês e o francês, porque já que é português, o Giuseppe, onde ele vai ouvir. Então, a gente reza o francês, porque a gente foi tão enculturado e a gente quer passar isso pro nosso filho, né, que ele aprenda. Então a oração do Santo Terço foi ótimo pra gente também treinar, né, a nossa escuta e a nossa fala. E outra coisa foi confissão em francês. Você chegou a confessar em francês, meu amor? Não. É difícil, não, viu? Porque graças você a Deus, falar os seus pecados e falar em francês era difícil. Eu vivi a experiência positiva de ter um padre paraguaio. O pároco onde a gente ia, ele era francês, mas eles tinham esse auxiliar, o vigário, que era paraguaio. E aí ele falava português ou francês? Eu, português. Ele falava um portunhol, a gente também sem falar muito. E no final eu já tava assim, padre, não consigo te entender em espanhol, vamos tentar em francês mesmo. Eu cheguei a confessar com ele em francês, mas era difícil você tentar lembrar o nome do pecado em francês. Nossa. Não era tão simples. Depois a gente teve a graça de ter nosso diretor espiritual, que era um padre brasileiro, um padre brasileiro que reside na França há mais de 11 anos. E aí era tranquilo. Aí era mais fácil, né? Uma direção espiritual era muito mais exigente se fosse em francês, né? Mas a gente viu assim. O estudo da palavra foi mais tranquilo no sentido da gente usar, né, na nossa português e em francês. Então a gente ia comparando, ia ali. Então eu só não consegui escrever em francês meu estudo. O Guilherme eu já comecei a escrever, fazer tudo em francês. A Bíblia em francês, fazia o escrito em francês. Eu só escrevia, copiava os versículos e ia no português mesmo. Porque eu escrever em francês é muito difícil.
Talvez até mais difícil, eu acho, do que falar. E eu cheguei também a fazer a experiência de ir para a capela e tentar fazer minha adoração, minha conversa com Deus ali totalmente em francês, com muitos erros e muitas vezes, Jesus, eu não sei falar isso, eu vou falar só essa parte em português, mas foi muito interessante de saber que Deus ele nos escuta independente da língua que você está falando com ele, né? Se você fala português, se você fala inglês, se você fala francês, se você fala alemão, se você fala russo, qualquer coisa que você fala, Deus ele é onisciente, ele consegue te entender independente do que você fala e como você fala. E isso me tocava muito, que falava assim, cara, olha que Deus magnífico, né? Não importa o que eu fale, ele vai sempre me compreender, né? E eu fiz a experiência de cantar, né? Não sou cantora nem nada, mas Santo Agostinho vai dizer que quem canta reza 2 vezes. Então eu cantava uma canção, né? Jesus tu es lá, você está aqui, né? O Senhor está aqui. E eu ficava só repetindo esse refrão. E tanto que depois que eu vim embora, quando toca essa música, a Edna que tá lá, ela normalmente fala, estou lembrando de você. Porque aí no trabalho, em casa, tudo eu ficava cantando esse refrão. Então era a minha forma de rezar. Mas acho que é isso. Vocês têm assim. outra coisa? Não me recordo agora. Mas foram as experiências que nós fomos vivenciando de como alimentar a nossa espiritualidade com a cultura e a forma francesa também de se rezar. E se você tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários, uma curiosidade, como é que vocês faziam isso, isso e isso. Você pode também dar a sua sugestão aí de saber como é que eram as coisas. Vamos ficando por aqui até o nosso próximo vídeo.